Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, a gente tem um órgão normativo que ele é responsável pelos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Esse órgão é o Conselho Monetário Nacional. Ele é um órgão normativo, então a gente já tem alguma ideia de suas atribuições. A gente sabe que ele é responsável por estabelecer regras, procedimentos, e a gente também sabe que ele não tem funções executivas, ou seja, o Conselho Monetário Nacional, ele estabelece essas regras, mas não é ele que vai verificar se essas regras estão sendo cumpridas. Isso quem vai fazer são os supervisores desses mesmos mercados. Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Mas o Conselho Monetário Nacional, ele também tem outras funções, além aqui de definir regras para o sistema financeiro. Então, o que a gente precisa saber aqui do Conselho? O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão superior do sistema financeiro nacional e tem a responsabilidade de formular a política da moeda, ou política monetária, e também a política do crédito, política creditícia. Formular isso para quê? Objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Então, ele estabelece essas políticas objetivando isso. Quando eu falo de estabilidade da moeda, eu estou falando do controle da inflação. O que é a inflação, Renan? Está aqui. Inflação é o aumento geral e contínuo dos preços e bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Quer um exemplo prático? Pensa o seguinte, eu tenho aqui R$ 1.000 e com esses R$ 1.000 eu consigo comprar 10 alimentos. No meu exemplo aqui, cada alimento custa R$ 100. Bom, isso a gente pode pensar assim no início do ano. No início do ano eu tenho que cada alimento custa R$ 100, isso vai fazer com que o todo dê R$ 1.000. Passou um ano, agora esses mesmos 10 alimentos, eles passaram a custar R$ 110. Ou seja, um aumento de 10% em relação ao início do ano anterior. E agora eu vou precisar, então, para comprar esses mesmos 10 alimentos, eu vou precisar de R$ 1.100. Esse aumento aqui é o que a gente chama de inflação, tá? E a gente consegue observar isso ao longo do tempo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o preço de um refrigerante e olhar ele hoje e comparar com o preço dele há 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás, a gente vai ver que esse preço dobrou, ou ainda mais do que dobrou, dentro aí do período de análise. E isso é o que a gente chama de inflação, porque a gente está falando do mesmo produto, com as mesmas funcionalidades, mas que mudou o preço dele, subiu o preço dele em relação aos anos anteriores. Claro que quando eu falo de inflação, eu não posso olhar um produto em específico ou ainda 10 produtos em específicos. Eu tenho que olhar todo um conjunto de produtos para ter esse aumento geral, tá? Não são coisas em específico. Mas só para a gente entender o exemplo, por que é ruim a inflação, né? Por que o Conselho Monetário Nacional ele tem que formular políticas no sentido de controlar a inflação? Porque pensa assim, se a gente tem uma pessoa aqui que recebe R$ 1.000 e ela utiliza esses R$ 1.000 para comprar justamente esses 10 alimentos e poder sobreviver, se passado um ano e ela continuar recebendo esses mesmos R$ 1.000, ela for tentar comprar esses produtos, agora os produtos vão estar custando 1.100. E ela não vai ter condições de comprar mais os 10 alimentos porque ela só tem R$ 1.000. Então a inflação, ela deixou essa pessoa mais pobre, porque ela não consegue comprar a mesma quantidade de bens que ela conseguia comprar no período anterior. Ou a gente também pode falar que a inflação, ela acabou corroendo o valor de compra, acabou corroendo o valor do dinheiro dessa pessoa, tá certo? E a gente até pode pensar que daqui a pouco essa pessoa ela teve uma correção no salário dela. Só que se essa correção no salário não for o suficiente para fazer frente a esses 10% de inflação, ela também vai estar numa situação mais pobre do que ela estava anteriormente. Então, se a correção dela aqui foi de 5%, ela de R$ 1.000, ela vai para 1.050.
né? Com 1.050 ela também não consegue comprar aí porque ela precisa de 1.100. É claro que o efeito agora foi menor da inflação, mas ainda assim a gente teve. Então a inflação ela é ruim no sentido que ela tira o poder de compra das pessoas. Aquelas pessoas que são mais pobres, geralmente, elas não têm a facilidade de ter os seus salários corrigidos pelo menos no mesmo patamar da inflação. E se elas não têm isso, a cada ano que passa, elas vão perdendo valor, né? Elas vão perdendo, elas vão ficando mais pobres. E a inflação, nesse sentido, é ruim. E ainda tem aquelas pessoas que nem têm uma fonte regular de dinheiro. Aí, nesse sentido, é pior ainda, né? Então, a inflação é ruim nesse sentido e o Conselho Monetário Nacional ele atua para fazer o controle dela. E além disso, ele também estabelece políticas visando o crescimento econômico do país. Quando eu falo de crescimento econômico aqui, eu estou falando em aumentar a produção do país, aumentar a quantidade de produtos e serviços que estão sendo ofertados aqui no nosso país. Porque, em tese, quanto maior for a nossa capacidade de ter produtos e serviços, maior é a qualidade de vida das pessoas, porque a gente está tendo um crescimento econômico, tá certo? E o Conselho Monetário Nacional, então, ele vai formular essas políticas para objetivar esses dois pontos. Além disso, tá? O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão deliberativo máximo do sistema financeiro nacional. O CMN ele possui funções normativas e não executivas, que é o que eu abri a aula aqui para falar sobre. O que significa que ele é responsável por estabelecer regras, diretrizes e políticas econômicas, mas ele não está diretamente envolvido na execução dessas medidas. Isso, né, a gente sabe que quem vai fazer são os órgãos que são fiscalizadores, que são supervisores. E o detalhe é o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele é formado por três pessoas. Três pessoas compõem esse conselho. Quem são essas pessoas? O ministro de Estado da Fazenda, que exerce também a presidência do conselho. Então, dessas três pessoas aqui, quem que é o presidente do CMN? Ministro da Fazenda. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil. Sim, o Banco Central do Brasil é um supervisor. Ele vai ter lá os seus membros e um desses membros vai presidir o Banco Central. E além de presidir o Banco Central, ele também compõe o Conselho Monetário Nacional, tá? Três letras aqui no Conselho Monetário Nacional, três membros, tá? São eles que vão, então, estabelecer quais são essas regras, quais são essas políticas, e depois, né, o Banco Central, principalmente o Banco Central, ele vai ter que atuar no sentido de executar essas políticas, fiscalizar se as instituições financeiras estão seguindo as regras definidas pelo CMN. Principais funções aqui do Conselho Monetário Nacional. Ele vai orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, sejam essas instituições públicas ou sejam elas privadas, que significa orientar a aplicação dos recursos. Ele vai estabelecer regras no sentido de dizer como que essas instituições vão alocar os seus recursos, como que elas vão aplicar esses recursos, pensando sempre na preocupação, né, de ter um sistema financeiro que seja sólido, que seja capaz de honrar as suas obrigações. No sentido de que, por exemplo, a gente sabe que na intermediação financeira, eu tenho aquele agente superavitário que ele coloca o dinheiro dele lá na instituição financeira. E a liquidez, a capacidade de honrar os compromissos, seria esse agente superavitário solicitando o dinheiro dele de volta e a instituição financeira tendo capacidade de devolver o dinheiro dele, tá certo? Ainda, o CMN vai propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Então, tudo que seja instrumento financeiro, o Conselho Monetário Nacional ele vai atuar no sentido de aperfeiçoar esses instrumentos, tá? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. É justamente o que eu acabei de falar, tá? É a capacidade da instituição financeira de conseguir honrar seus compromissos. E nesse sentido, o CMN vai zelar pela liquidez e solvência dessas instituições. Ele também vai coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Então, sempre que a gente falar de política monetária, creditícia, a gente vai ter que lembrar que quem estabelece regras, quem estabelece, ou melhor, quem estabelece essas políticas, quem fixa essas políticas, quem coordena essas políticas é o Conselho Monetário Nacional. Mas não vai ser ele que vai executar essas políticas, tá? Quem vai fazer a execução é o Banco Central do Brasil.
Ele também vai disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, que são os empréstimos que as instituições financeiras fazem. Então, a gente vai ter regras e quem vai disciplinar, quem vai trazer essas regras é o Conselho Monetário Nacional. Ele também vai expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. Qual que é o detalhe aqui? Vocês vão observar que eu destaquei os verbos iniciais de cada uma dessas funções. Isso porque, se eventualmente ficar uma dúvida em relação se essa função aqui, por exemplo, ela é do Conselho Monetário Nacional ou ela é do Banco Central do Brasil, ou ainda, talvez até da CVM, a gente vai lembrar aqui que as atribuições do Conselho Monetário Nacional, as funções dele, elas são todas no sentido de mandar fazer alguma coisa, né? No sentido de estabelecer regras, e não de executar. Então, verbos que trazem essa natureza de execução não vão entrar aqui nas funções do Conselho Monetário Nacional. Como assim, Renan? Olha só. Se aparecer, por exemplo, em uma questão, executar a política monetária. Isso é função do Conselho Monetário Nacional ou é do Banco Central? O que eu falei? Eu falei que se o verbo que começar a função aqui, ele tem natureza de execução, já não pode ser uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, porque ele não tem funções executivas. Então, mesmo não sabendo eventualmente de quem que é essa função, eu vou marcar aqui Banco Central, porque eu sei que o Conselho Monetário Nacional ele não está envolvido com a execução. Ainda outros verbos que trazem essa ideia aqui de execução. O próprio executar, né, que é a base de tudo, executar, ou executar, fiscalizar, autorizar, executar, fiscalizar, autorizar, supervisionar, conceder. São todos verbos aqui que trazem essa natureza de execução. E aí não cabe ao Banco Central, independente do que estiver escrito aqui, não vai ser uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Porque as questões elas gostam de cobrar uma determinada função e solicitar de quem que é essa função. Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM. E a gente sabe então que se for de natureza de execução, não vai ser o Conselho Monetário Nacional. O que a gente tem que cuidar é com as exceções, tá? Verbos que são utilizados aqui para o Conselho Monetário Nacional, mas que também são usados para funções do Banco Central. E aí a gente tem que cuidar com essas exceções, tá? Porque daí a gente vai ter que olhar, assim, qual que é o que está escrito aqui e entender se é função do Conselho Monetário Nacional ou então se é função do Banco Central. Bom, o CMN ele é composto por essas três pessoas e essas três pessoas são responsáveis por essas funções. Para que elas estabeleçam essas regras, elas vão ter que se reunir, né? As três pessoas elas se reúnem e aí elas vão ditar quais são as regras, vão formular as políticas. Eles se reúnem, esses membros, uma vez por mês. Está definido em calendário, por conta disso a gente chama de reuniões ordinárias. Elas vão acontecer. E eles deliberam assuntos como, justamente, né, orientar a aplicação, propiciar o aperfeiçoamento, zelar pela liquidez e coordenar as políticas. São as funções aqui do Conselho Monetário Nacional. Essas são as reuniões ordinárias. Reuniões que estão fora desse calendário de acontecerem uma vez por mês, elas são chamadas de reuniões extraordinárias. E elas podem acontecer desde que aconteça a convocação pelo presidente do Conselho Monetário Nacional. Renan, quem que é o presidente do CMN? É o ministro da Fazenda, tá? Cuidado para não confundir. Quando foi definido algum tipo de matéria, né, quando foi definido algum tipo de regra, isso vai ser regulamentado, vai ser formalizado por meio de resoluções CMN. Como assim? O Conselho Monetário Nacional foi lá, se reuniu e definiu uma regra relacionada às operações creditícias, operações de crédito. Então a gente vai ter uma resolução CMN, ela vai ter um númerozinho, né, que pode ser, por exemplo, 4005, e aqui a gente vai ter justamente tudo que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional. Isso, esse documento aqui, então, é uma resolução CMN e é divulgada essa resolução no Diário Oficial da União, o DOU, e ele também vai ficar disponível para consulta
no busca de normas do Conselho e também do Banco Central. Então, se a pessoa ela for procurar lá no busca de normas do Banco Central e colocar esse número aqui, 4005, vai aparecer lá uma resolução do Conselho Monetário Nacional e o que foi definido nessa resolução. Até porque as instituições financeiras elas têm que cumprir essas resoluções, certo? Bom, além dessas funções aqui, que a gente acabou de ver, tem uma outra função que é muito importante aqui do Conselho Monetário Nacional, que é definir a meta de inflação. Então, com o objetivo de controlar a inflação no país, desde 1999 o Brasil adota o regime de metas para a inflação. Em nosso país, a meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central do Brasil, Bacen, adotar as medidas necessárias para alcançá-la. Então, naquele exemplo, né, que eu coloquei para vocês, eu tive um aumento, uma inflação de 10%, né, porque os preços dos produtos eles subiram de R$ 100 para 110, e aí 10 produtos, né, 1.100. Bom, o que eu estou falando aqui é que o Conselho Monetário Nacional ele vai estabelecer uma meta para a inflação. Se, por exemplo, ele definir que a meta ela é de 3% de inflação, isso significa que dentro do período, né, que compreender essa meta, a inflação ela não vai poder ser superior, em regra, a 3%. Se foi de 10%, já está fora da meta, né? O Banco Central, então, não conseguiu entregar uma meta de inflação dentro do que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional. O detalhe é que o Conselho Monetário Nacional, ele coloca um intervalo aqui, tá? Para dar uma tolerância. Esse intervalo, ele pode variar. Ele pode ser de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Ele pode ser, por exemplo, de 1,75 e 1,75 para baixo. Ou seja, na primeira situação aqui, de 1,5 para cima, esse intervalo, então, ele iria até 4,5% e aqui para baixo ele viria até 1,5%. Aí, se o Banco Central entregar uma inflação, por exemplo, de 4%, está dentro do intervalo, significa que o Banco Central cumpriu com a meta de inflação, tá? Como é que o Banco Central ele vai garantir então essa entrega da inflação? Ele vai atuar através da política monetária e para isso ele vai definir a meta da taxa Selic, que é uma taxa de referência aqui no nosso país. E isso ele vai fazer via ao seu Comitê de Política Monetária, o Copom. A definição da meta da taxa Selic, a gente pode colocar aqui. É o principal instrumento de política monetária. E ao fazer isso, o Banco Central está executando a política monetária para entregar uma inflação dentro daquilo que o Conselho Monetário Nacional ele definiu, tá? Então, qual que é a função do CMN aqui que é importante? É de definir a meta de inflação e cabe ao Banco Central alcançar essa meta através da execução da política monetária. Ele pode fazer isso, então, através do seu principal instrumento de política monetária, que é a definição da meta da taxa Selic. Perfeito. Em resumo, o que a gente tem aqui do Conselho Monetário Nacional? Qual que é a área dele? A área dele é moeda, crédito, capitais e câmbio. São esses os mercados aqui que estão sob a regulação do Conselho Monetário Nacional. Qual que é o nível dele? Normativo. Quem são os membros do Conselho Monetário Nacional? Ministro da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil. São esses três. A estrutura, né? O Conselho Monetário Nacional ele está vinculado, está na estrutura de qual ministério? Está na estrutura do Ministério da Fazenda. E as matérias aqui do Conselho Monetário Nacional, elas são formalizadas por meio de resoluções do Conselho Monetário Nacional, tá certo? Sobre CMN, era isso.